Muito bem, turma. Vamos começar agora a nossa aula sobre resistência elétrica. Esse é o assunto de hoje, muito importante aí, tá? Com certeza é um dos assuntos principais do edital, principalmente a primeira lei de Ohm, que nós vamos ver hoje, e que vai nos servir muito de base para a próxima matéria, que na verdade é só a continuação, né? A próxima aula, que é associação de resistores, beleza? Então vamos lá falar de resistência elétrica. É o seguinte, quando você tem a corrente elétrica circulando pelos fios, é como se você tivesse aí água escoando pelas tubulações de uma casa. Então você tem aqui no alto a caixa d'água, tá? Que representaria a fonte, né? Porque a caixa d'água tem um potencial maior do que todos os outros pontos da casa. Nesse caso aqui da água escoando numa tubulação, o potencial aqui que a caixa d'água representa é um potencial gravitacional, né? Quanto mais elevado a caixa d'água estiver, maior é o potencial gravitacional da água que ela está armazenando. Então, ela tem energia potencial gravitacional. Por causa dessa diferença de potencial que existe entre a caixa d'água e os pontos que estão mais baixos que essa caixa d'água, vai escoar água através da tubulação. Então, você vai ter uma corrente aqui de água, não uma corrente elétrica, você vai ter um fluxo de água, né? Esse fluxo, né, que existe por causa da diferença de potencial entre os pontos, mesmo assim, ele vai enfrentar uma resistência desse encanamento aqui, que vai depender, por exemplo, do comprimento do encanamento, né? O fluxo de água que sai da caixa d'água e chega aqui nessa torneira de jardim aqui, ó, longe, né, da caixa d'água, o fluxo aqui vai chegar menor, né? Vai chegar menos intenso do que chegaria, por exemplo, aqui na descarga, né? O vaso sanitário que está logo abaixo da caixa d'água. Então, quanto maior a tubulação, maior a resistência enfrentada pelo fluxo de água, né? Isso também tem a ver com o diâmetro dos tubos, né? Tá vendo que aqui o diâmetro do tubo da descarga é mais grosso, né? Para facilitar o fluxo. Então, olha, a gente já está aprendendo tanto de coisa, que a resistência elétrica ela existe, né? Ela tem a ver com a resistência ao fluxo de elétrons e também tem a ver com a distância, né? Que você quer levar o fluxo e com o diâmetro, né? Na verdade, é com a área da seção da tubulação. Então, é uma comparação bem interessante sobre o fluxo de água e o fluxo de elétrons em um circuito, não é isso? O que a gente tira de proveito disso aqui, então? É porque o fluxo existe graças ao potencial. Quanto maior o potencial, maior vai ser a intensidade do fluxo, beleza? Então, essa ilustração aqui é bastante interessante. É uma ilustração antiga, você deve até encontrar em alguns materiais aí que falam de resistência elétrica. O volt, né, que é o potencial, é o camarada que está tentando empurrar a corrente, né, pelo circuito afora, né, pelo condutor. A corrente, então, aqui indicada pelo amp, né, de ampere, está tentando passar, mas existe um sujeito aqui, o ohm, tentando impedir a passagem dessa corrente. Esse ohm aqui é exatamente a resistência elétrica, né? Então, nós definimos resistência elétrica como a diferença de potencial, a tensão, né, dividido pela intensidade da corrente. Isso é resistência elétrica, beleza? É essa a definição aqui. A unidade, então, de resistência elétrica vai ser 1 ohm no SI. A gente representa por essa letra grega aqui, que é ômega maiúscula, né? A letra ômega, por isso que representa ohm. E ela equivale, né, o ohm equivale a 1 volt por ampere, né? Porque volt é a unidade de tensão, ampere de corrente, tensão dividido por corrente, volt por ampere. Ohm foi um matemático e físico alemão que estudou aí as propriedades da resistência elétrica, beleza? É esse que está na foto aqui. Bom, um dos fatos sobre a resistência elétrica, nos metais, por exemplo, é que quanto maior a temperatura, então se você aquece um metal, a resistência elétrica desse metal ela aumenta, tá certo? Isso por quê? Pelo seguinte, né? Quando você aquece o material, você está agitando
a estrutura interna dele. Então, os elétrons livres do metal eles ficam agitados. E aí fica difícil manter um fluxo ordenado de elétrons desse metal, né? Corrente elétrica é um fluxo ordenado. Como que você vai manter um fluxo ordenado no meio do caos, né? Que você cria quando aquece o metal? Então, a resistência vai aumentando com a temperatura. Existem materiais em que acontece o contrário, tá? Na verdade, você tem todo tipo de material. O Constantan, por exemplo, não sofre alterações de resistência com a temperatura, né? Então, você tem vários tipos de material, mas os metais em geral, quanto maior a temperatura, maior a resistência. Isso quer dizer que eles funcionam bem, são bons condutores, né? Melhores ainda, na verdade, todo metal é bom condutor e fica melhor ainda quando está trabalhando a baixas temperaturas. A temperatura é inimiga da eletricidade, da eletrônica, né? Quanto mais quente estão os condutores, pior vai ficando para conduzir eletricidade. Por isso que os circuitos que tem que ter alto desempenho normalmente são refrigerados, beleza? E aí você chega até a ter supercondutores resfriando a baixíssimas temperaturas, né? Porque aí realmente a resistência fica lá embaixo. Bom, se a temperatura for mantida constante, né, e um condutor então ficar com a resistência elétrica dele constante, invariável, então nós temos para ele a primeira lei de Ohm, que diz que em um condutor com resistência elétrica constante, a tensão é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica, ou seja, quanto maior a corrente, maior a tensão e vice-versa, né? Se você entrega muita tensão para um circuito, a corrente dele também vai ser alta. Os dois são diretamente proporcionais. Isso nos fornece essa expressão matemática aqui, V é igual a RI, que você tem que saber muito, tem que saber demais isso aqui. V é igual a RI. Tinha um professor antigo que falava, você vê e ri, só para fazer a gente guardar. V é igual a RI, você vê e ri. Olha, pinta isso aqui no teto do seu quarto de tinta fluorescente. Quando você for deitar à noite, né, olha para o teto, vai ver lá, V igual a RI, porque isso aqui vai cair na prova com certeza absoluta, ok? Primeira lei de Ohm, a tensão é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. V é igual a RI. Bom, um resistor ôhmico, a gente chama de resistor ôhmico, um resistor que segue a primeira lei de Ohm, ou seja, um resistor no qual V é igual a RI. Existem resistores que não são ôhmicos? Existem. Existem resistores em que a tensão não vai ser proporcional à intensidade da corrente. Mas com esses a gente não precisa se preocupar tanto. Nós queremos estudar os resistores ôhmicos, beleza? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Provavelmente vai ter um gráfico parecido assim, se fizerem uma questão com isso na prova. Ó, o que esse gráfico está mostrando? Que a tensão aumenta à medida que a corrente aumenta e vice-versa, né? Se a corrente aumentar, a tensão também aumenta, mantendo a mesma resistência. O que eles gostam de pedir em provas é que a partir desse gráfico você calcule qual que é a resistência desse resistor ôhmico aqui. Observa, a resistência é a tensão dividido pela intensidade da corrente. Então, basta você pegar um ponto aqui, qualquer ponto desse gráfico. Vamos ver, por exemplo, eu peguei aqui o ponto 20 volts. Olha, aqui em cima, 20 volts corresponde à corrente de 10 miliamperes. Está vendo? 20 volts, 10 miliamperes. A resistência, então, eu vou obter dividindo 20 volts pelos 10 miliamperes. Toma cuidado aqui, né? Porque é miliampere, tá certo? Então, tenho que substituir a potência de 10 elevado a menos 3, né? Que é o mili. Não é só fazer 20 dividido por 10, não, né? Aqui está miliampere. Então, 20 dividido por 10 miliamperes, faz essas contas aqui, vai dar 2.000 ohms, que a gente pode dizer também que são 2 kilo-ohms, né? Já que o K, o prefixo quilo aqui, vale 1.000. Então, 2 1.000 ohms é a mesma coisa que 2 kilo-ohms, ok? Resistor ôhmico. Presta bastante atenção nisso aqui que tem chance de cair na prova, ok? A segunda lei de Ohm, ela vai falar como que a resistência de um condutor pode variar de acordo com as dimensões desse condutor. Olha só, nós temos aqui em cima um condutor R1
de seção circular, tá vendo? É um fiozinho redondo, né? Um cilindrozinho. Ele tem um comprimento L e a área dessa seção aqui é A. O que é a área da seção? Na verdade, tem um nome mais comprido ainda. Área da seção reta. Seção é quando você corta um objeto, né, um sólido, passando um plano aqui, como se você tivesse fatiado esse objeto. Imagina que isso aqui é uma bisnaga de salame, né? Aí você passa ela no fatiador. O fatiador está cortando exatamente a seção reta dessa bisnaga de salame. E quando você olha para a bisnaga de salame, você não vê ela redondinha? Ela não tem uma área de superfície ali? Né? Aquela área de superfície ali da fatia é exatamente a área da seção reta, beleza? Então, é a área de uma fatia de salame. Isso aqui é a área da seção reta. Então, o resistor R1 tem um comprimento L e uma área de seção reta A. Esse resistor azul R2 aqui tem o mesmo comprimento L mas ele tem uma área aqui 3 vezes maior que a área do 1. Tá vendo? Se aqui é A, aqui é 3A. O que vai acontecer com a resistência desse resistor azul aqui em relação à resistência desse resistor, desse condutor verde aqui? Vai acontecer o seguinte, não é mais larga a seção? Imagina de novo lá a figurinha do Ampère tentando atravessar esse condutor aqui, ok? Se é mais largo, vai ficar mais fácil para ele, né? Imagina pessoas passando por um túnel. Quanto mais largo o túnel, mais fácil fica para passar. Então, a resistência dele vai diminuir. A resistência de um condutor é proporcional ao inverso. Olha esse símbolozinho aqui, né? Que parece um infinito cortado aqui, diretamente proporcional. Então, a resistência é diretamente proporcional ao inverso da área. É a mesma coisa de dizer que é inversamente proporcional à área. Lembra lá da aula de matemática? Ser proporcional ao inverso é a mesma coisa que ser inversamente proporcional. Quanto maior a área, menor é a resistência. Fica mais fácil fazer um fluxo quando a área aumenta, ok? Então, a resistência R2 azul aqui vai ser a resistência R1 dividido por 3, já que essa área ficou 3 vezes maior. Isso cai muito em prova, cai demais. Deu para entender, então? Vamos ver agora com relação ao comprimento. Esse condutor rosa aqui, ele tem o dobro do comprimento do condutor verde lá original, né? Que é L, que é 2L. Quanto mais comprido for o condutor, mais difícil é a corrente elétrica passar por ele. Então, a resistência vai aumentar. Vai aumentar quantas vezes? Vai aumentar 2 vezes, porque o comprimento dobrou. Então, a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento. Se você dobra o comprimento, a resistência também dobra. Se eu tivesse triplicado, a resistência também triplicaria, ok? Então, a resistência R3 do condutor rosa aí é 2 vezes a resistência 1 do condutor verde, porque o comprimento dele dobrou também. Olha, com relação à área da seção reta, né? Aqui você observa que essa área aqui, ela é circular. Então, você teria que primeiro calcular essa área aqui, se ele não tivesse te dado a relação, né, que é 3 vezes essa daqui. Por exemplo, vai dizer que ele só aumentou o raio, que o raio fosse 3 vezes maior. Nós vamos ver lá no final do nosso curso de raciocínio lógico que a área de um círculo, ela depende do raio ao quadrado. Então, se você tivesse triplicado o raio aqui, a área teria aumentado 9 vezes, tá? Mas aqui eu já te informei que a área ela triplicou. Já te falei que a área que triplicou, né? Eu não te falei sobre o raio, falei sobre a área. Então, ficou mais tranquilo. Quando nós te falarmos lá da circunferência, da área da circunferência, nós vamos retomar esse assunto aí. Quando eu aumento o raio, o que acontece com a área, beleza? Por enquanto, basta entender que a resistência ela diminui quando a área aumenta. E a resistência aumenta se o comprimento aumentar também, beleza? E se eu tivesse um outro condutor, um outro resistor, R4, que eu dobrei o comprimento e tripliquei a área? Bom, se eu tripliquei a área, ficou mais fácil para a corrente passar. Mas, se eu dobrei o comprimento,
ficou mais difícil. Então, na verdade, a resistência desse condutor ela vai ficar multiplicada por 2 e dividida por 3 ao mesmo tempo. Então, a resistência desse condutor verde claro aqui, ciano, na verdade, essa cor, vai ficar 2/3 do verde, ok? 2/3, porque ela ficou multiplicada por 2 ao mesmo tempo dividida por 3. Se esse comprimento aqui fosse o triplo, fosse 3 vezes o comprimento original, a resistência seria a mesma, né? Porque eu tripliquei o comprimento, mas ao mesmo tempo eu tripliquei a área também. Então ia ficar 3/3 de R1, que ia ser R1 de novo. Então aguarde os nossos exercícios lá no canal para a gente poder entender melhor essa coisa aqui da variação da resistência com as dimensões, segundo a lei de Ohm, beleza? Bom, se a gente quiser resumir essas observações aí em uma única expressão matemática, nós vamos ter essa expressão aqui para a segunda lei de Ohm. A resistência de um condutor. Ela é igual a essa letra grega aqui que a gente lê Rho vezes L sobre A. Observa que o L está em cima, porque quanto maior for o L, maior vai ser o R. Né? Então, o L fica em cima. Observe que o A está embaixo. Quanto maior a área, menor a resistência. Então, eu divido por A. Percebeu? R, então, é a resistência elétrica. Essa letra grega Rho significa resistividade elétrica. L é o comprimento e A é a área de seção reta. Também é outra formulazinha muito importante para a gente guardar, ok? Existe uma outra grandeza que é o inverso da resistência elétrica, que nós vamos chamar de condutância, e vai ser medida em uma unidade que chama Siemens, o mesmo nome da empresa, Siemens. Isso aí em homenagem ao fundador dessa empresa, ao Siemens. Isso está escrito lá no PDF com mais detalhes, né? Eu recomendo que você leia lá essa parte aí, beleza? Vamos lá. Bom, gente, chegou a hora então de falar dos resistores em si. O que são os resistores? Lá no edital, inclusive, é uma coisa que está bem destacada. Ele colocou um tópico lá só para falar de resistores. Isso aí vai incluir duas coisas. A gente entender o que é o resistor e entender a associação de resistores, que é o assunto da nossa próxima aula. Um resistor é um elemento de circuito que oferece resistência elétrica à passagem da corrente. Nós indicamos ele dessa forma aqui, um retângulozinho, em diagramas elétricos, nós indicamos ele assim. Ou então, esse zigue-zague aqui, tá vendo? Isso aqui é exatamente um desenho que representa a dificuldade da corrente passar. Tá vendo? A corrente vem aqui num fio lisinho e de repente ela encontra um caminho de zigue-zague aqui. Por isso, esse é o símbolo do resistor. Aqui nós temos fotos de resistores da vida real aí, né? Esse aqui da esquerda aqui é o mais utilizado em circuitos eletrônicos. Você abrir uma plaquinha de circuito eletrônico de rádio, de televisão. Bom, hoje em dia está um pouco mudado esses componentes, mas um circuito mais antigozinho aí você vai ver essas figurinhas aqui, olha, são os resistores, beleza? Esses anéis de cores aqui que eles têm, gente, isso aqui é um código para informar o valor da resistência elétrica dele. Cada cor vale um número. Eu não lembro de cor aqui, eu só lembro que o vermelho vale 2. Então, você lê aqui os números. Por exemplo, se fosse 1, 2, 3, esse seria 1,2 vezes 10 elevado a 3. Seria a resistência desse resistor. E esse fio dourado aqui, a última cor, indica tolerância. Lembra da questão que a gente fez lá na aula de raciocínio lógico, né? Que a gente calculou a porcentagem de tolerância. É essa fitazinha aqui que indica isso. Se eu não me engano, se for ouro, a tolerância é 5%. Se for prata, a tolerância é 10%. Então, está aqui o resistor. Você tem aqui uma resistência de chuveiro, né? O pessoal chama de resistência, mas resistência, na verdade, é a medida, é o valor dela, né? O certo seria dizer resistor. Isso aqui, na verdade, é uma liga metálica, normalmente de níquel cromo, né? Que oferece resistência à passagem da corrente elétrica. Nessa resistência aí, ela acaba esquentando, o que a gente chama de efeito Joule. Nós vamos ver numa dessas aulas aí para frente. Aqui à direita nós temos um outro modelo de resistor de chuveiro também, né? Você já deve ter visto muito esses dois aqui, não é isso? São resistores. Em um diagrama elétrico, eles ficam indicados dessa forma aqui. Também existem os resistores variáveis. A gente coloca uma setinha sobre o símbolo aqui, né, no diagrama,
para dizer que é possível controlar a resistência desse componente. Tá vendo essa setinha? Então, quer dizer variação. Então, o resistor variável é esse outro tipo de resistor aqui, no qual você pode controlar a resistência elétrica final que ele tem. Então, aqui à direita nós temos um modelinho que a gente chama de potenciômetro. Na verdade, esses três primeiros aqui são potenciômetros. Qual que é o princípio básico de funcionamento desse componente aqui? Ele tem uma pista de grafite aqui no fundo, olha. Tá vendo essa coisa preta aqui atrás? Esse disquinho aqui, olha, ele vai girar sobre essa pista de grafite. A mesma coisa esse aqui que a gente chama de potenciômetro deslizante. Você pega aqui o botãozinho dele aqui e vai deslizando sobre a pista de grafite. Quando você desliza sobre a pista de grafite, você está alterando o comprimento da pista, né? O contato, o ponto onde está feito o contato, até a ponta onde ele está ligado ao circuito, vai variando a distância. Então, você está variando o comprimento e a resistência, a gente sabe, varia com o comprimento do condutor. Então, você tem um resistor variável aí, beleza? Esses três aqui usam o mesmo princípio que a pista de grafite, só que o cursor gira sobre a pista e aqui ele desliza numa linha reta, né? Esse último aqui é um reostato. Um reostato também é um resistor variável, mesmo princípio. Tá vendo que aqui ele tem um fio que é enroladinho aqui, olha. Isso aqui é exatamente para variar o comprimento. Então, você pega esse cursor aqui e vai variando o comprimento dele ao longo desse fio que está enrolado aqui. Se varia o comprimento, o que acontece? Varia a resistência, né? Isso aqui é muito utilizado nos carros mais antigos para controlar a intensidade da luz do painel, para controlar tudo que você gira ali para controlar a intensidade, é feito através de um reostato, tá? Ou de um potenciômetro, como esses três que estão aqui. São resistores variáveis, beleza? Bom, vamos falar então da corrente elétrica em relação aos resistores. Acontece o seguinte. Olha comigo esse circuito aqui. Você colocou um potencial de 5 volts aqui, uma fonte, e colocou um resistor de 200 ohms aqui nessa parte. O que vai acontecer? A corrente elétrica vai fluir, né, do positivo para o negativo aqui, né, do maior para o menor potencial, e ela vai atravessar esse resistor. A primeira lei de Ohm diz que a tensão sobre um condutor é igual à resistência desse condutor vezes a corrente que atravessa esse condutor. Então, conhecendo a tensão que foi aplicada sobre um resistor e a resistência desse resistor, eu consigo achar o I, a intensidade da corrente que atravessa esse resistor. Se V igual a RI, eu isolo o I, fica I igual a V sobre R. V é 5 volts. 5 volts é exatamente a tensão que está aplicada sobre esse resistor. Dividido por 200 ohms, que é a resistência dele, eu vou encontrar 0,025 ampere, que são 25 miliamperes, 25 milésimos de ampere. Viu que fácil? É só você isolar, I é igual a V sobre R, divide V por R, você vai ter isso daqui. Isso aqui vai ficar um pouquinho mais complicado quando eu tiver vários resistores, é assunto da nossa próxima aula. Vamos ver mais um aqui. Olha só, agora eu tenho um potencial que eu não sei o quanto é, tem um outro resistor aqui que eu não sei quanto que é a resistência dele também, mas eu tenho um resistor aqui entre dois pontos A e B. E sei que a resistência desse resistor aqui é de 5 mega-ohms. 5 mega-ohms. E sei também que existe uma corrente de 0,4 microamperes atravessando esse resistor. O que a gente quer saber aqui é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Qual que será a diferença aqui de A para B? Ou seja, qual é a tensão entre os pontos A e B? A primeira lei de Ohm diz que a tensão entre dois pontos, V, é igual à resistência que está entre esses dois pontos, vezes a corrente que atravessa esses dois pontos. Então, é só vir aqui e substituir. 5 mega-ohms. 5 vezes 10 a 6, prefixo mega, 10 a 6. Vezes 0,4 microampere. Prefixo micro, indicado por essa letrinha grega mi, é 10 a menos 6. Fazendo as contas aqui, vai ficar 5 vezes 0,4, né?
porque o 10 a 6 vai acabar cancelando 10 a menos 6, eu vou ter 2 volts. 2 volts é a tensão entre A e B. Ah, então 2 volts é a tensão dessa fonte. De jeito nenhum. 2 volts foi a tensão que a gente achou entre A e B. A tensão aqui nessa fonte é outra história. Para eu descobrir essa tensão aqui, eu vou precisar das leis de Kirchhoff, que nós vamos ver numa das nossas próximas aulas aí. Então, vamos esperar. Por enquanto, eu queria só a tensão sobre um resistor, beleza? Nos terminais de um resistor. Aí a gente calcula usando V igual a RI. Bom, agora eu vou falar então do voltímetro e do amperímetro, que são instrumentos de medição de grandezas elétricas. Um voltímetro é um aparelho que a gente usa para medir a tensão entre dois pontos, a diferença de potencial, V. Gente, para você ligar um voltímetro, você precisa comparar os dois pontos. Então, você liga a ponta de um voltímetro em um dos pontos que você quer e a outra ponta do voltímetro no outro ponto que você quer. Observa que esse voltímetro ele está comparando A com B, não é? Ele quer saber qual que é a tensão, a diferença de potencial entre A e B, ok? Que são, por coincidência, os terminais dessa resistência aqui. É o seguinte, a corrente, quando ela chega nesse ponto A, ela não pode passar pelo voltímetro, porque o voltímetro quer comparar A com B. Se a corrente passar por ele, não tem como comparar. Então, ele tem que deixar a corrente passar pelo resistor, né, de maneira que ele possa ler por fora, comparando A com B. Como que eu faço para a corrente não passar pelo voltímetro, passar só pelo resistor? Basta que o voltímetro tenha uma resistência infinita. Na prática, é que ele tem uma resistência muito alta, né? Se ele tiver uma resistência muito alta, a corrente não desce por ele, a corrente passa pelo resistor. Esse tipo de ligação aqui a gente chama de ligação em paralelo. Então, o voltímetro é ligado sempre em paralelo. Em paralelo quer dizer que a corrente tem duas opções, ela pode passar por aqui ou por aqui, tá vendo? Isso é o paralelo. E ela prefere vir por aqui, passar pelo R, porque o voltímetro tem uma resistência infinita. No fim das contas, o voltímetro vai ler a diferença de potencial entre A e B. Ele não lê essa diferença de potencial aqui, tá? Ele sempre lê a diferença de potencial entre os dois pontos que você ligou, tá certo? Entre A e B. Para medir corrente elétrica, nós usamos o amperímetro. Com o amperímetro é diferente. A corrente elétrica ela tem que atravessar o amperímetro. Então, você coloca o amperímetro num tipo de ligação que a gente chama de ligação em série. Na ligação em série, a corrente não tem opção, ela tem que atravessar o componente, está percebendo? O amperímetro está colocado interrompendo o fluxo, de maneira, como se fosse um registro aqui, né? De maneira que o fluxo passa através dele. Aí ele consegue ler a corrente, ok? A corrente que flui aqui, olha, indo do ponto A até o ponto B, essa corrente IAB, é a corrente medida pelo amperímetro, que vai ser a mesma que passa pelo resistor R, que vai ser a mesma que passa por toda essa malha aqui, né? Porque só existe um caminho para a corrente, então ela vai percorrer todos esses componentes. Um amperímetro a gente liga sempre em série e um voltímetro a gente liga sempre em paralelo. Para que a corrente passe, atravesse, né, o amperímetro, eu preciso que ele tenha resistência nula. Ele tem que ter uma resistência próxima de zero, porque se ele tiver resistência, ele vai atrapalhar a leitura. Então, o amperímetro ideal, né, é aquele que tem resistência nula. O voltímetro ideal é aquele que tem resistência infinita. Guarda isso aí, que é importante também. Bom, gente, chegamos então ao final da nossa aula, né? Espero que esses assuntos tenham ficado claros aí na sua mente, né? E espero você na nossa próxima aula. Se você sobrou alguma dúvida aqui sobre isso aqui, volta, confere aí, porque nós vamos precisar de todos esses assuntos para entender a associação de resistores, beleza? Um abraço do professor Jonas e até a nossa próxima aula.